E a Foreign Affairs estava fazendo uma análise muito interessante, falando de como Obama conseguiu fazer o acordo nuclear com o Irã com uma espécie de bad cop, good cop. Então, o bad cop era o Congresso que forçou Obama a colocar sanções sobre o Irã para que o Irã cedesse e entrasse no acordo nuclear, e o Obama saiu como o good cop, e no fim das contas, o Obama era contra impor mais sanções sobre o Irã. Acabaram fazendo aquele acordo de 2015, que depois o Trump se retirou em 2018. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nessa análise eles falam que Donald Trump deveria usar essa estratégia de novo, de deixar o Congresso ser o bad cop, impor mais sanções sobre a Rússia, para que talvez isso pudesse... E aí eles falam, e isso é importante, porque a gente já falou aqui sobre sanções, quanto que as sanções não têm uma eficácia tão grande, mas eles estão falando sobre aquelas sanções secundárias, né? Que é, por exemplo, atingir os países que estão comprando energia da Rússia, como, por exemplo, China, Índia, e fazer com que os recursos que são comprados no comércio internacional não entrem na Rússia e fiquem no Banco Central dos países onde esses recursos, esses itens são comprados. Então, queria que você falasse sobre essa questão de se você acha que isso poderia funcionar, o Congresso pressionar para mais sanções sobre a Rússia, se isso poderia estrangular mais a Rússia. E você falou sobre uma coisa muito interessante essa semana, no Prime Time também, que era que agora a discussão, e depois desse spiderweb, desse ataque teia de aranha aí, que mostrou uma vulnerabilidade da Rússia, que o que se pergunta é se essa é a guerra ou é uma guerra, né? Então, o quanto que a Rússia vai fazer todo um esforço para ir até o fim com essa guerra, ou ela é só mais uma guerra, então é preciso um pouco de retidão, digamos assim, para que a Rússia não esgote também seus recursos, etc. O que você acha, Lori? Bem, os europeus, alguns países europeus ainda dependem muito do petróleo e do gás russo, porque esse petróleo e esse gás vêm por oleodutos e gasodutos, então são instalações, são uma infraestrutura fixa, né, e são países terrestres, não marítimos, que precisam, então, dessa energia que vem sob o solo, né, que não chega por navios e tal, e isso é difícil de fazer essa separação, embora alguns países estejam tentando e tenham avançado muito e reduziram muito e não pagam mais de $60 pelo barril de petróleo russo. Agora isso está um pouco caro, porque o barril de petróleo está a $64, mais ou menos. Então, quando foi colocada essa sanção, o petróleo era $80. Então, é preciso, a Europa está trabalhando em elevar esse valor para pagar menos. Mas, às vezes, também são países que são pró-Putin, cujos governos são pró-Putin, como a Hungria e a Eslováquia. Esses ataques da Ucrânia, à Rússia e outros também, e combinado com a informação de que 250 mil soldados russos foram mortos, 750 mil feridos, né, muitos mutilados, né, 1 milhão de baixas nessa guerra, a degradação enorme da infantaria motorizada russa, né, muitos tanques destruídos, a maior parte dos tanques russos foi destruída, enfim, o esgotamento econômico do país se tornou uma economia de guerra, a maior parte dos recursos dirigida para a guerra, essa degradação enorme da marinha de guerra russa, né, por meio dos drones marítimos ucranianos, que dizimaram navios importantíssimos da frota russa no Mar Negro, combinada ainda com essa degradação na Força Aérea, leva qualquer estrategista militar a perguntar: ei, essa é a guerra? Porque nós estamos nos tornando super vulneráveis a outros inimigos? Essa é uma guerra existencial? E ela não é existencial para a Rússia. A Ucrânia não representa uma ameaça para a Rússia, né? A Ucrânia abriu mão do seu arsenal militar em 1994. Então, essa é uma guerra existencial só para o Putin. Ele escolheu essa guerra para se perpetuar no poder. Foi no período 2014, quando ele estava sofrendo questionamentos pelas mudanças contínuas na Constituição para se perpetuar no poder, quando ele invadiu pela primeira vez a Ucrânia. E em 2022 também, quando ele enfrentaria
novas eleições e tal, ainda o Navalny estava vivo, etc. Então, esse é um questionamento que, como é o aparato de espionagem, de inteligência que domina a Rússia, não levará a uma queda do Putin, porque são os militares, essa é uma pergunta que militares fazem, e os militares nunca tiveram poder político na Rússia, na história da Rússia inteira. São sempre o aparato de inteligência.